flexível para se adaptar. É isso que os asanas Isso aí, promovem, a flexibilidade, viu? isso aí. Vendo se a Então, gente, se nós não fôssemos praticantes, nós íamos estar com o nosso estado de humor muito alterado nesse momento. é, Mas a gente mais do que forma a o crise da oportunidade. mais do que a TPM já muda com os estados. Tu acho que já deve ter passado essa fase dessas TPM dos infernos, mas enfim. Sim, tô Ai, passando. que maravilha. Ah, Bueno, Marlene, olha só, eu isso, pode falar. estudei vírgula, porque a gente revisa as coisas, né? E não tem como estudar o asana em si, porque tu tem que praticar ele, né? Como tudo no yoga, não adianta Tem ler um livros. ruídozinho, tem um ruídozinho aí no teu, não sei. Eu tô te escutando bem. É, eu Melhorou? tô, tem um barulhinho. Melhor? Ficou pior. Não, Tá, então deixa eu botar o meu coisinho aqui de novo. Pensei que tivessem se perdido no caminho. Olha, quase. ficou bem, ficou bem. Aham, Tá. aham. Então, assim, ó, o asana, os asanas, assim como todos os 8 angas do yoga, eles devem ser vivenciados. Não adianta a gente ler e não botar essas coisas em prática, né? Nada no yoga Em- adianta só ler. É, viu, Ana Atência? Estamos aí, tá? As duas nos achamos no meio online, ninguém se perdeu. E aí, assim, ó, eu quero ler pequenos trechos, porque eu não fiz resumo, porque depois nem eu entendo a minha letra direito, tá? Então, assim, ó, já vou passar uma bibliografia especializada para vocês, tá? Ó, recomendadíssimo, livro Uhum, de cabeceira, tá? Querido Hermógenes. Vou uhum. começar com ele porque, assim, ó, se deixar, eu fico lendo Hermógenes. É uma leitura muito fácil para quem quer Sim, se inteirar do mundo do yoga, né? é Ela verdade. flui e É o ele mais foi sensacional nesse quesito da escrita, porque é muito bom sabe que ler ele, os livros ele do já era Hermógenes. escritor, sabe que ele já era Aham, escritor, ele escrevia, né? Então, isso é sim. verdade. Então, aqui, ó, asanas, o que são, tá? Então, segundo a tradição, foi o deus Shiva que, num gesto de bondade, ensinou a sua esposa, a deusa Parvati, a Hatha Yoga, incluindo os asanas em número igual aos de todas as espécies de seres vivos que existem na Terra. Entre tantas, 84 são as principais. Destas, apenas algumas têm sido usadas frequentemente. Olha que lindo, já começa com uma história, né? Uhum. Aí, assim, a finalidade principal de um asana é sempre de natureza mental. Vencendo a inquietude e a fragilidade da mente, facilitam a concentração, criando condições de administrá-la. No entanto, as consequências benéficas sobre o soma ou corpo não são menos profundas. No psíquico como no físico, os asanas melhoram os que os praticam. Doença, embotamento, dúvida, negligência, avoamento, indolência, ilusão e instabilidade emocional, geradores de inquietação mental, não resistem à poderosa atuação dos vários asanas. Daria para ficar lendo isso aqui até amanhã, né? Mas, Mas, aí, contudo, entretanto, tem esse outro livro aqui que chega a estar gasto já, de tanto que eu folheio e volta e meia, que é da Maria Laura Packer, que é aqui de Campo Alegre, Joinville. né, Sirene? Perto É. de Joinville. Aí o que ela fala aqui, ó, sobre os asanas. Asana é descrito por Patanjali, eu e meu sânscrito, Shira Sukham Hasanam. A postura deve ser estável e confortável. A postura firme e relaxada objetiva dar uma certa qualidade à estrutura corporal própria para a meditação. O papel que o asana representa na vida do yogi
é o de eliminar as perturbações causadas pelo corpo físico à mente. Então, quer dizer que o corpo físico, ele dá uma atrapalhada, com certeza. Ainda mais assim, ó, no livro da Autoperfeição, o Hermógenes ainda fala que pelo nosso estilo de vida, pelo nosso trabalho, pelos nossos costumes diários, a gente vai mexendo sempre a mesma cadeia muscular, sempre fazendo os mesmos movimentos, e isso vai deixando o índio enrijecido, né? E o asana solta tudo. Então, quanto mais flexível o corpo, mais flexível a mente, melhor a gente fica. Aí, por último, a última leiturinha, tá? Ó, tcharam! Magnífico. O GIP. Magnífico. Também, olha, tá todo gasto já, ó, todo rasgado, porque, coitado, vai para cima, usado. vai para baixo. É bem usado, bem aproveitado. Foi um baita investimento isso aqui. E o bom desse livro, galera, não tô ganhando nada fazendo propaganda, é que as páginas saem, ó. E aí tu pode montar a tua prática, né? É muito legal. Então, assim, ó, até agora, nas lives, a gente falou 2 dos angas, que são os yamas e os niyamas. São 8, galera. Tem muito assunto aí pela frente. Preparem-se. E o seguinte, o que eles falam dos primeiros 2, né? Os amas e os niyamas. Eles servem como fundação para a jornada do yoga, incluindo os valores éticos e os valores pessoais a serem cultivados pelo praticante. Nós já falamos sobre eles. Os angas que se seguem, promovem a integração do corpo, respiração e mente, na intenção de preparar progressivamente o praticante para os estados meditativos mais profundos, os que os conduzem à experiência de unidade do ser individual com o absoluto, o samadhi, que a gente chama. Tá? Então, assim, ó, os asanas, e daí, assim, ó, só para vocês terem uma ideia do que um asana faz, eu vou pegar só um exemplo aqui, ó, do GIP ainda, tá? A postura do bastão, que é o Dandasana. Olha, vai aparecer virado aí para vocês, mas olha a quantidade de coisa que mexe, ó. Deixa eu tirar a luz. Olha aqui. Isso aqui são os chakras, tá? E isso aqui é tudo que mexe, ó. Então, vamos dar só um exemplo. Sistemas corporais, tá? Essa postura do bastão, ela mexe com todos os sistemas. Elementos ativados, terra, ar e fogo, entra lá no Ayurveda, tá? Que também é um assunto infindável. Equilibra Vata e Kapha no Ayurveda. Ajusta, daí assim, ó, pranavaios, eles mexem com os ventos, tá? Aí, aqui no GIP fala os pranas, os ventos que ele trabalha. E mexe os chakras e entre uma escala de energizante e calmante, a postura ela tem uma classificação. Então, quer dizer assim, ó, não é um exercício físico só. Ele mexe com muito mais coisa. Não é, Sirene? Isso. Então, gente, olha só, o pessoal está perguntando ali, né, do GIP. Exatamente, a Marlene já está respondendo, maravilha. O GIP foi o livro que a gente adotou, esse livro foi escrito pelo Joseph e pela Lilian, Joseph Lepage e a Lilian Aboim, lá da Montanha Encantada. E é um livro que é fruto de um trabalho de 20 anos deles, um trabalho que eu acompanhei durante esse período todo, né? E então, é o livro que eu peguei para ser o livro básico, praticamente, da nossa formação aqui. Então, todos os nossos alunos que estão em formação, eles precisam adquirir esse livro, né? E se trabalha diretamente ele, porque realmente ele é muito completo. E assim como se estava falando aí do que é um asana, né? Tanto que o conceito de asana, estira shuka, quer dizer, uma posição estável e confortável. Aí a pessoa chega aqui para fazer um asana, mas como que isso é confortável ou estável? Então, traz uma consciência do movimento que eu preciso fazer. E aí tem uma coisa muito importante, que estável e confortável vai degrau a degrau, ponto por ponto. Então, nós temos vários passos para chegar nesse estável e confortável.
os passos, por exemplo, a primeira coisa é trazer a respiração para o asana. Não tem como acontecer um asana sem que a respiração esteja junto, presente e atento. Então, faz com que, através da prática do asana, eu transforme esse asana numa experiência de meditação e aprenda a trabalhar no meu corpo físico, que não é só físico, que aí tem as emoções dentro desse corpo, tem a mente dentro desse corpo, tem toda a minha história está aqui dentro, as minhas memórias, as emoções que são tão intensas e são tão destrutivas, digamos, do corpo quando são emoções negativas e memórias entristecidas que são guardadas aí. Então, isso vai movendo. Então, esse mover-se é um trabalho harmonioso, que tem que ser devagar, que tem que ser com muita consciência. E o objetivo principal não é eu fazer aquela posição, por exemplo, aquele guerreiro perfeito e chegar lá. Não é isso. É eu construir uma consciência de como eu me sinto nessa posição. Ou seja, o quanto de guerreiro eu tenho dentro de mim, o quanto de medo eu tenho. Então, começa a mover. Por isso que, como a Deia mostrou ali, trabalha os chakras, trabalha dentro do Ayurveda, me deixa mais kapha, me deixa mais pita, ou me deixa, sabe, menos vata, onde que está o meu desequilíbrio, que eu posso estar construindo um realinhamento a partir da posição. Então, a gente tem que entender que o asana parece ser uma posição física, e se tu olha, eu estou movendo o corpo, mas o conceito de asana é posição psicofísica. Ou seja, eu estou trabalhando no asana os 5 corpos. O corpo físico, o corpo energético, o corpo das emoções, da mente e o do espírito. Então, isso é tão interessante, tão sábio. Agora, essa semana, eu estava vendo aquele documentário do Dalai Lama, o cientista, né? Maravilhoso aquele trabalho. Chegou a ver, Ideia? Chegou a ver o Não, documentário? eu peguei o link do teu Face e já botei na minha lista. Até dia 14 ele está à disposição ali dentro daquele. Então, é Uhum. importante, quem não viu, procure ver. Está lá no meu Face, Dalai Lama, o cientista. Então, ele fala que, desde muito pequeno, ele gostava muito de montar e desmontar, que se ele não fosse, não tivesse vindo com essa designação de ser o terceiro Dalai Lama, ele seria, com certeza, um engenheiro, alguém que ia lidar com montar, desmontar, com eletricidade, enfim. E aí ele foi para essa missão e durante 30 e muito mais, 40 anos, quer dizer, agora esse filme foi um fechamento dos 85 anos dele, um fechamento de uma história que ele teve com os cientistas mundiais. Cientistas de renome. A Carmela está dizendo aí, assistir show. Exatamente. É muito lindo esse filme. Vale a pena a gente ver. Mas o que eu quis trazer o filme agora falando disso é só para nós linkar com o asana. Porque no final eles desenvolveram toda uma metodologia de estudo e de grandes escolas na Índia, né, colocando esses meninos que vão se tornar monges e tal, enfim, aonde se trabalha o corpo, trabalha as emoções, para que eles aprendam a meditar. Então, isso foi tão lindo, porque como é que começou? A ciência tão cética, tão pequena nessa coisa do 2 mais 2 é 4 e pronto, não conseguia andar. E aí eles pegaram alguns grandes meditadores dentro do grupo do Dalai Lama e fizeram com eles as experiências. E aí notaram o quanto a mente e o corpo junto conseguem obter sucesso, conseguem obter esse processo harmonioso. E ele desafiou um cientista, achei tão interessante, porque o cientista muito preocupado e buscando pesquisas sobre, por exemplo, o que acontecia na mente quando a pessoa tem raiva, o que acontecia na mente quando a pessoa tem ódio, o que acontecia na mente quando a pessoa tem medo. E aí ele falou, e por que você não pesquisa o que acontece na mente quando ela tem compaixão? O que acontece na mente quando ela está feliz? O que acontece na mente quando ela está alegre? Né?
Então, isso é uma coisa muito boa. A Fátima está perguntando aqui só em inglês. Não, nesse programa que veio lá do Vimeo, se tu clicar ali, tu pode estar também no português. Acho que foi traduzido para 9 línguas, ou 9 línguas é que conseguiram. Então, vale muito a pena ver. E isso prova, só trazendo esse link para cá, o quanto o asana é alguma coisa muito mais do que física. E Patanjali foi muito sábio quando ele criou esses 8 angas para construir esse método de um jeito tão didático, né? Porque até então o yoga era oferecido no mundo no sistema Parampara, mestre-discípulo e tal, onde as pessoas estavam muito mais envolvidas apenas com o aspecto mental, meditação, do que efetivamente esse trabalho de trabalhar o corpo e de fazer com que aquele nível da pessoa que está aqui embaixo possa melhorar, aquele nível mental, né? E aí a gente começa a entender o quanto mente e corpo é uma coisa só. Então, por exemplo, se tu está com um problema no teu corpo, no teu dedo, no teu braço, tu fica trabalhando isso, tu fica mandando para tua mente mensagens, isso melhora. E a prova é hoje, por exemplo, uma pessoa tem um derrame, tem um infarto, tem algum problema, aí ela vai, entra todo o serviço de fisioterapia, né, para recuperar esse ser. E se ela tem uma mente mais aberta, mais meditativa, o avanço é muito maior do que aquele mais cético, mais descrente. Pode falar, querida. Sabe o que eu me lembrei agora? Aquela nossa colega lá das jornadas que se mudou para Erechim, como é que é o nome dela? A Márcia, sim, um exemplo A de Márcia. Fale. A Márcia, ela sofreu um acidente de carro bem sério e o pé dela foi esmagado, né, Sirene? Foi o pé, né? Bah, ela ficou muito mal. Eu tinha esquecido, que vergonha, esqueci o nome da Márcia. E aí, ela... o que eu gostei do depoimento dela é que, assim, ó, quando tu tem a consciência de que tu não é só aquele corpo, como ela é trabalhada no yoga, como eu digo, várias jornadas de autoconhecimento e gerenciamento de estresse e tal, a Márcia contou que, olha aí minha luz, você foi minha luz, 30 anos de praia, né, de prática. De prática. Ela contou que ela lá no hospital e mal, e estava muito mal, os médicos queriam amputar o pé dela, inclusive. E daí eles disseram, olha, se em 48 horas esse quadro não mudar, uma coisa assim, nós vamos amputar o teu pé. E ela começou a mandar, com o amor dela, com o trabalho no yoga, começou a mandar recadinho pro pé. Diz, olha, célula, vai lá, trabalha. E era muito bonitinho o jeito que ela falava, vamos lá, eu sei que tu pode, e tá. Resumo, tá aí, caminhando agora, com o pé inteira, né? Se de repente, a gente não sabe, mas se de repente ela tivesse caído em desespero, que eu vou perder meu pé, meu Deus. Pronto. E não assim, ó, não que ela não tenha entrado em desespero em algum momento, mas tu tem que parar, respirar, né? E mandar mensagem, porque é tudo interligado. Só que se ela não tivesse o trabalho, né, do yoga, de fazer os yamas e niyamas, de executar os asanas, de fazer os pranayamas, né? Ela não ia, de repente, não ia estar lá com o pé hoje. Ela dá um testemunho muito lindo do momento do acidente, do ato do acidente. E ela ficou praticamente ali imóvel, não podia se mexer. Então, a única saída era respirar. A única saída foi a respiração que sustentou ela. Isso ela testemunha muito, né? Sustentou todo o tempo, até permitindo que ela pudesse sair dessa situação. Então, gente, isso não tem. Pode falar. Não tem. E outra coisa que eu queria deixar registrado aqui é que a gente não precisa colocar a perna aqui, tá? Ou aqui, não precisa disso.
Nem né? deve, não é para isso. Não é isso. Não é para isso. A gente cai muito fácil, ainda mais quem é mais novo, né, Sirene? Eu tava pensando no... o que nós vamos falar de asana? Meu Deus, mas tem tanto asana. Aí eu me lembrei daqueles teus quadros que tem aí no Instituto, que tu tá fazendo a ponte, tá com o pé aqui na cabeça. Quantos anos tu tinha naquela época? 33 anos. Né? 33 anos. Eu com 33 anos também. Né? Loucura. E aí a gente cai na armadilha do ego. Sim. Agora claro. Eu sei fazer o Hanumasana lá, o espacate, né? E ficar com os braços aqui em cima. Eu sei fazer o Sirshasana, né? Claro. Executo isso numa perfeição que tá louco. Só que isso são armadilhas do ego. E aí no momento que tu percebe que, cara, tudo bem... Ó, minha luz de novo. Mas é uma porcaria. Tudo bem, que bom que eu sei fazer, mas eu consigo fazer outras posturas invertidas que vão me dar esse mesmo efeito. Com certeza. Né? Com certeza. E a gente tem que perceber que cada corpo tem uma limitação. E a gente tem que saber respeitar as nossas limitações. E como tem vários professores de yoga aí assistindo, né, meus colegas queridos, a gente tem que saber que não dá para exigir isso das outras pessoas. Que tu tem que respeitar o teu corpo e principalmente o corpo do teu aluno, né? Porque afinal de contas a asana é uma postura confortável e estável. Então não dá para se bloquear. E é interessante entender que, assim, esse processo, até da gente continuar sempre estudando, sabe, Ideia? Isso é muito importante. Agora eu estou fazendo uma atualização nessas coisas dos asanas, né? E é muito legal o trabalho, porque a prof, assim, ela é também uma grande entusiasta e uma grande pesquisadora. Então, na aula última que eu tive, ela falou muito sobre essa questão da fáscia, sabe? Dessa cobertura. Quer dizer, a gente, na verdade, tem um órgão só. E também uma outra coisa que eu achei tão legal, que nós temos que nos dar conta e passar isso muito para os nossos alunos, é que toda a estabilidade começa nos pés. Então, não sei se tu se lembra, há muitos anos, quando eu tive aquela iniciação com o monge, com Dada, né? E um dos exercícios que eu sempre fazia era botar a mão assim nos dedos. Segurar, me lembro. Me deu muita saudade desse tempo, de toda aquela automassagem que eu fazia. Porque, na verdade, tu sabe que essa fáscia que a gente fala, que é um órgão só que cobre todo o nosso corpo, na verdade, não é nada mais, nada menos do que uma interligação do nosso pé, à nossa cabeça, a esses nossos 3 diafragmas que a gente tem, né? E, então, especialmente esse diafragma principal aqui, então, trabalhar muito esse diafragma, os profs que estão aí, pensem nisso, e todo mundo que vai praticar. Lembrar disso, que esse diafragma tem que ser movido. E pensa, e no asana, eu tenho o hábito sempre... Sirene, fala um pouco mais próximo. Um pouco mais próximo do microfone. Não, talvez eu possa botar... Vou experimentar por isso aqui. Aí, então... o que eu estava falando do... Eu tô perdida no tempo, galera. Me ajudem aí. Quando faltar uns 2, 3 minutos, vocês me avisem, tá? Que agora já tá contigo aí. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Que bom. Melhorou bastante. Então tá. Aí então o que eu tava falando do que? Do diafragma, né? De mover esse às vezes a gente, os pés, né? Também. Quando a gente tem, sabe aquelas borboletas no estômago, que nem a gente se assusta ou se estressa, né? Então vai congelando o diafragma. Quando a gente se assusta, que a nossa respiração está aqui em cima, isso aqui tudo vai ficando endurecido. Então, na nossa prática, na nossa aula, fazer aquela respiração diafragmática completa e, inclusive, solicitar aos alunos que levem as mãos aqui, embaixo das costelas, e massageiem e abram esse músculo, sabe? Isso é muito importante, porque essa consciência do nosso corpo é o que nós precisamos fazer quando a gente está pensando num asana. O que é o asana? É você trabalhar o teu corpo físico, que, na verdade,
Aí tem as emoções, aí tem as ansiedades, aí tem as angústias, aí tem tudo. E se o asana é uma posição estável, quando eu começo a construir essa estabilidade no meu pé, eu promovo essa estabilidade para todo o corpo. Se eu quero uma coluna estável, eu preciso estar com as pernas fortes, com os pés E com fortes. os Lembra pés fortes. que o Silvio sempre O falava disso, Silvio. das pernas fortes, né? Entende? Aham. Então, massagear os pés e mover tanto os dedos, né? Quanto sentir esses pontos nos pés, aonde eu estou efetivamente pisando, e criar essa Uhum. estabilidade. E a partir dessa estabilidade, então, eu vou subindo nessa viagem interna, por exemplo, num Tadasana, né? Sentindo os Uhum. joelhos. Quando eu elevo as patelas, eu sinto uma natural contração na parte anterior das coxas. Então, entender que essa parte anterior do corpo aqui, essa fáscia, porque essa fáscia, ela começa aí na pele da gente, né? Então, subindo aqui, e descendo a parte posterior, né? É muito importante compreender isso. Também observando a questão dos isquios, mas respeitando muito as curvaturas da coluna, sabe? Respeitando a natural curvatura da coluna e E tu trazendo sabe, Sirene, consciência para que ver como é que ela está. Sim? isso a gente vai pegando com o tempo, essa Aham. curvatura natural da coluna. Porque assim, ó, Uhum. eu no início nem digo, no nosso último retiro Vipassana ali da formatura, que eu queria sair Aham. correndo, Sim. tá? É que ficou muito tempo Agora, sentado. Uhum. quando eu paro para meditar agora, volta e meia eu percebo que eu tô com a minha volta muito mais acentuada. Porque eu Uhum. quero sentar nos isquios e daí a minha curvatura, porque eu tenho, eu nunca sei se é lordose, se for, eu não sei. Se é lá na Aquela lombar, bunda arrebitada, sim, sim, é eu nunca lordose, sim. sei. É É lordose. lordose. Então eu tenho um Uhum. pouco de lordose e quando eu vejo, eu tô com a bunda empinada para trás, sentada meditando, Uhum. daí começa a me Uhum. doer, Sim, sabe? começa, acentua a tua lordose. Acentua. Acentua a minha lordose. E Então daí que tem que aqui, ter, ó, minha querida. A Ana Tência me disse assim, ó, cada corpo com suas diferenças. Eu tenho que saber que eu Exatamente. tenho lordose e que eu não Isso. posso me Uhum. passar. E aí, ao Então, fazer o asana, eu tenho que observar algumas coisas, tipo assim, os planos e os eixos. Mas esses isso, eixos, eu tenho que considerar a minha estrutura. Eu tenho que considerar com exatamente se certeza. eu tenho uma hérnia de disco, se eu tenho um desvio na minha lombar, se a minha cervical está com algum desgaste. Né? Quer dizer, eu preciso ter respeito a esse corpo, ter cuidado com esse corpo. Porque o asana, ele vai com certeza melhorar muito a minha saúde se eu trouxer Uhum. essa consciência aí, sabe? Para melhorar, para curar. Muitas pessoas, a partir dos asanas, não precisam fazer cirurgias, não precisam, sabe? Porque vão melhorando. Eu me lembro o seu Celso, um aluno que eu tive aqui, que ele era coronel do exército, sabe? Assim, muitos anos, então uma pessoa rígida, né? Mentalmente. Ele não conseguia atar os coturnos de manhã para ir para o quartel. E aí, quando ele começou a fazer yoga, acho que questão assim de 2 meses, tinha que ver a alegria, a felicidade dele. Bom, ele Que fez legal. yoga o tempo todo da vida dele. Ele faleceu agora faz pouco tempo, né? Mas uma pessoa assim, muitos anos, ele fez mais de 20 anos de yoga aqui com a gente. E foi assim um rejuvenescimento incrível a nível de corpo, entendeu? De músculo, de nervos, de filamentos, e toda essa coisa dessa face que a gente está falando, né? Então, mas o bom da gente entender é que a ciência está sempre buscando mais coisas. E cada pesquisa que a ciência faz e traz, a gente vai lá no yoga e vê, nossa, a gente vive Eu isso. já estava A lá, gente já estava lá. Isso já estava lá, já gente. estava lá. Porque, é claro, quem é que se desequilibra num asana do yoga? Quem não está no aqui e agora. Quem não está centrado. Se a pessoa estiver centrada, ela nunca vai exagerar no asana. Ela nunca vai desequilibrar, porque ela treina a mente a estar aqui. E aí só tem a melhorar. E aí que vem esse conceito de que o asana não é uma postura física.
Não. Mas é uma postura completamente mental, emocional e espiritual, né? Quando eu tava, eu me lembro que que eu fiz yoga contigo muito tempo e tal, durante toda a gravidez da Laura, e depois me deu, eu nem sei o nome da patologia que eu tenho nos joelhos. Eu sei que não tem mais quase cartilagem nos joelhos. E daí me doía muito, muito. Ah, daí fui para Passo Fundo, fiz ressonância dos dois joelhos. Daí fui lá, consultei com o médico e ele me disse: ah, tu não tem cirurgia para isso aí que tu tens. Tu tem que fazer fortalecimento. Primeiro eu vou te dar fisioterapia, então tu vai fazer 1 ano de fisioterapia. Depois tu vai fazer fortalecimento muscular numa academia. E daí eu digo, tá, yoga? Não, nunca mais vai poder fazer yoga. Não dá. Tá aí, ó, nunca mais. Porque tu não vai conseguir cruzar as pernas e vai machucar muito o joelho e tal. Aí eu me lembro que eu digo, não, mas como é que eu não vou fazer yoga? Não dá. Fiquei 1 ano fazendo fisioterapia. Aí eu fiz reforço muscular na academia. Aí quando a Laura tinha 1 ano e meio, eu fui na jornada, na minha primeira jornada. Eu digo, agora vai ser a prova. Ou de fato, eu nunca mais vou conseguir fazer. Ou, bueno, e olha onde é que eu tô hoje. É isso. E como é que estão os joelhos? E assim, ó. Como é que estão os joelhos? O direito me incomoda. Então, assim, ó, tem asanas que eu não. Que eu faço assim, ó, com muito cuidado, porque eu sei que vai me incomodar. Né? E tem outros que, beleza. E a maioria não me incomoda, mas tem uns que eu tenho. E são uns tão básicos, Sirene, que eu fico assim, eu não consigo mais fazer. A da mesa, sabe? Sim. Quando tu vai na mesa e daí tu espicha a perna esquerda e o braço direito, não vai mais. Dói. Não dá, porque me dói. Aí o que eu vou fazer? A rimsa? Uma violência contra... Porque eu tento fazer um asana bem feito? Não. Então não faço. Pronto. Não. Aí quando eu tô dando aula, para os meus alunos, eu faço do lado esquerdo, que eu tô com o joelho no chão. Eu digo, agora vocês façam pro outro lado, porque me dói. Eu não posso fazer. E é muito então, importante. Paciência. E à medida que isso aí for internalizando em ti, a cura chega. Isso é muito importante entender. Isso é a prova de que o asana não é apenas físico, ok? Não. Então, à medida que a gente vai construindo esse arredondamento conosco, essa amorosidade, esse entendimento e ao mesmo tempo essa vontade firme de se sustentar em direção à cura, tudo vem. Eu sempre digo, quando o projeto é altruísta, a natureza abre os canais. Se você está desejando viver bem, para fazer bem para os que estão ao teu redor, como não vai acontecer isso? Como não vai? É natural. É natural que aconteça. E sempre a gente olha. Aqui, ó, tem o refluxo e gastrite, a respiração e o relaxamento. Com certeza, porque te permite relaxar. O que é a gastrite? É uma irritação. É um pita em desequilíbrio, é um it, né? Então, quando a gente constrói essa amorosidade, esse relaxamento com a gente, essas irritações vão embora. Isso em todos os sentidos, em todos os nossos buracos, em todas as nossas situações de vida e de corpo, né? A Graziela Lima está dizendo, me sinto muito mais feliz depois de descobrir o yoga na minha vida. Como não, né, Grazi? Como não? Exatamente. Nossa. Então. Alguém me diga aí quanto tempo falta, galera, que eu tô perdida. Sim, lembro amorosamente dos meus limites. Isso aí. É, claro. E a gente tem que entender que os nossos limites, eles vêm como mestres. Os nossos limites são mestres. Para que a gente aprenda a reeducar, inclusive, esse nosso inimigo, grande inimigo, que é o ego. Grande inimigo, que é o nosso ego. Então, assim, retomando essa questão dos asanas, tem só 12 minutos, olha como o tempo passou rápido. Passa, né? Vamos lembrar que os asanas são ferramentas do yoga que podem ser feitos, assim, com
muita simplicidade, sem preocupação de exigência, mas tem assim alguns princípios. E o principal princípio é eu acessar no meu corpo a estabilidade e a conexão com a respiração. Ou seja, se eu estou fazendo um movimento e não estou sentindo como é que eu estou respirando, isso não é asana. Para que seja asana. Isso é um exercício físico só, né? Isso é um exercício físico. Isso pode acontecer em academia, pode acontecer em qualquer lugar. Mas dentro de um processo de yoga, eu tenho que chegar dentro de mim e perceber como eu estou respirando. E aqui tem uma outra dica muito legal. Por exemplo, quando a gente inicia uma aula, dentro do método que eu trabalho e que ensinei para vocês, quando a gente inicia uma aula nas questões assim, dos exercícios somáticos, sabe, Pavanamuttasana, esses movimentos assim, a respiração é profunda, vai lá no fundo, sente bem o abdômen e tal. Depois, por exemplo, quando tu vai para os guerreiros, tu precisa de firmar um pouco mais teu abdômen. Aí tu pode fazer um ujjayi, aí tu pode prestar atenção mais em como eu vou sustentar essa posição. Mas sempre, sempre, o pranayama está junto com o asana. E aí a gente começa a entender, por exemplo, o pranayama, ele começa nessa parte física e se abre na mente. Então, ele é um veículo para que eu chegue na minha mente. E aí eu estou fazendo um asana, muitas vezes, se eu estou um pouco estressado, angustiado, e às vezes eu posso começar a chorar. Isso acontece muito em sala de aula. Ah, demais, demais. Né? Então, vem uma emoção, ou vem uma raiva dissolvida, sabe? Alguma coisa. Então, porque o nosso corpo tem memória. Claro, e moveu, né? E aquilo moveu. Então, essa riqueza a gente tem que compreender. E tem que se permitir, entender que uma aula de yoga é um tempo que eu tô comigo mesmo. Eu posso estar numa turma de 10, numa turma de 20, numa turma de 300, ou eu posso estar sozinha. É a mesma coisa, ou seja, eu tô dentro de mim. Trabalhando. Não é competir, ó o ego de novo, não é competir, ele tá alcançando os pés no Paschimottanasana e eu não. Ai, não é isso. Não é isso. Porque se tiver essa ideia, já deixou de ser asana, já deixou de ser yoga, sabe? Isso aí. Então, é observar esse meu limite, respirar e estar aí, trabalhando e construindo. Então, aqui vem alicerçar o meu asana, todos os 5 yamas e os 5 niyamas que nós tratamos nas lives anteriores, né, gente? Por exemplo, a rimsa, a disciplina, o tapas, né? A pureza. Quando eu venho para uma aula de yoga, é muito importante que eu já tenha me banhado, que eu venha já tomar banho. E se eu não vim por questões de trabalho, que saí direto do trabalho, precisei ir para lá, quando eu saio daqui, eu não vou direto tomar banho. Por quê? Porque mesmo que eu até muitas vezes transpire em algum asana, depois no relaxamento, na meditação, nos mudras, eu reequilibro a minha energia. Olha a questão da fáscia, né? Então, daí eu trago de novo essa construção da unidade. Então, para eu me manter um pouco com essa energia que eu acessei dentro de mim. A prática é um jeito de eu ir em direção da minha essência. Por isso que, tu bem leu aí, que não adianta a gente estudar muito, ler muito, se não praticar. O yoga é uma ciência, é uma filosofia para ser experimentada. O Iyengar já dizia, né? A gente não tem como falar do yoga, ele tem que ser vivido. Tem que ser vivido. Né? É isso aí. E outra coisa que eu acho bem relevante a gente falar é que assim, ó, Sirene, tem a ver com asanas também. O asana e o pranayama são as coisas que a gente faz numa aula de yoga, né? Sim. Só que o yoga, a vida, quem pega o yoga como filosofia de vida, quem adota ele como uma filosofia de vida, faz yoga nas outras 23 horas do dia. Sim.
né? Uhum. Então, assim, ó, a hora do asana e do pranayama é preciosíssima. Sim. Mas que a gente consiga levar isso que a gente aprendeu Isso. naquela hora para as outras 23. E que se a coisa Claro. apertar, saber que a gente vai poder fazer um pranayama, saber que a gente vai poder alongar o corpo, né? Sabe, Exatamente. lembrar da sensação que a gente teve ao fazer aquele asana, o que me remeteu aquilo e levar isso para o teu dia a dia, Exatamente. né? E aqui é importante mais uma coisa que, enquanto tu estava falando, eu me lembrei ideia, ó. É a questão dos sistemas corporais que um asana trabalha, né? Então, o asana trabalha o sistema esquelético, o sistema muscular, o sistema respiratório, digestivo, eliminatório e urinário. Todos. Então, esses sistemas todos são muito beneficiados com a prática. E a forma como a gente organiza uma aula e conduz, ela tem exatamente esse objetivo de atingir esses sistemas, sabe? Então, por exemplo, se você comeu alguma coisa e ficou meio indisposta, aí você faz lá nas torções, massageando fígado, estômago, intestinos, tu sai da aula revigorada, o teu fígado se reequilibrou, né? A domuca para o sistema de ampliação pulmonar e a própria toda a conexão respiração e asana, o quanto beneficia o sistema nervoso e o sistema endócrino. Então, quando a gente pensa assim que o sistema nervoso é primo do sistema endócrino, e o sistema endócrino é o que nos promove longevidade na vida, né? Por isso que praticar yoga é muito rejuvenescedor. É muito rejuvenescedor. Olha a sirene que gata que tá, gente. Oi? Tá aí a prova viva. A sirene que linda que é. Viu? Né? Pois é, então, a sirene com 64 tá aqui, né? Com tantas Tá uma guria, experiências que já teve praticamente. na vida. Nossa, mãe, tantos desafios, né? Isso aí, o yoga realmente dá isso. Estamos aí. Deixa eu olhar quanto tempo temos. Tem mais uns 5 minutinhos aqui. Ó, tu tava Mas falando alguém ali das falou alguma torções, coisa? né? Aqui, ó, a Ana. Sim. Gurias, gratidão pelas lives. É sempre bom reativar conceitos, ouvir as vozes da experiência para colocá-los em prática. Ai, que bom. E outra coisa, né? Quem vê a gente falando assim, acha que, nossa, a gente passa o dia inteiro fazendo asanas, pranayamas, chegando em samadhi. Eu não sei tu, Sirene, mas eu tenho a pia cheia de louça sempre, né? Eu tenho a mãe para dar banho no final de semana. Tu tem a tua mãe para dar banho. Eu tenho que coordenar a aula da Laura aí, todos os dias, todo santo dia. Então, assim, ó, só que eu levo todos esses ensinamentos para fazer comida, para não sei o quê, para lavar louça, né? Claro. E é tão bom, gente. Eu fico muito feliz assim, com essa. Olha só, nós estamos com 25 pessoas. Isso é muita alegria pra gente, viu? Porque eu, assim, que já estou com tanto tempo de vida e dessa pesquisa e desse amor ao yoga, né? Ao Ayurveda e a essa criança interior que a gente tanto trabalha e quanto mais trabalha, mais vê a importância de trabalhar, né? Tem, assim, o maior prazer em passar esses conteúdos, sabe? Eu acho que realmente eu tenho muito até agradecer, Déia, por a gente estar assim nessa parceria e estar podendo. Imagina, estamos aí. Sabe? Não, mas é uma coisa legal. Para quem não sabe ainda, tá? Eu quero tomar o lugar da Sirene no Instituto um dia. Vai ser difícil, hein? Porque eu tô me trabalhando para não morrer logo. Não. Ih, eu tenho muito chão pela frente, tem muito que aprender ainda. Em assessoria, né? Podemos estar juntos, assim, nós já estamos juntos, não precisa eu desaparecer para te tomar o meu lugar. Não, claro que não. Outra coisa que eu queria contar aí para vocês antes que termine, deixa eu ver o tempo aqui, tá quase. Eu estou fazendo um curso de laticínios vegetais, queijos e leites que vegetais. Maravilha! Tá? Para ter requeijão, para ter queijo à la vontade aqui em casa, sem precisar comprar nada e deixa as vacas lá. Aí agora, olha, é mais uma coisa que eu posso ensinar para vocês. Isso mesmo. Tudo que a gente fiz um monte de panela furada hoje de tarde aí, para botar meus queijos curarem. Tá? Tá bom. Vamos tirar a fotinho?
Ai, é isso. Deixa Tira eu... os Ai, eu não sei o comentários. que eu fiz aqui. Ah. Deixa eu ver aqui. Ai, agora eu botei um filtro, não sei pra quê. Eu queria tirar o filtro, mas não consigo tirar. Queria desativar os comentários, também não tô conseguindo. Não, hoje tá louco, né? Como é que eu faço aqui, Lete. galera? Namastê, queridos. Mas tira a foto assim. Tá, Só que tem muita gente ali, né? Tá, só... tira assim. Deixa eu tentar apagar aqui. Não vai rolar. Fixar... Não. Tá. Enfim, vamos lá. Tá? Tchan, card inteligente. 2, 3 e... Aí que ficou... Sirene, tu ficou com um monte de letra no rosto, mas Eu tô cheia de paciência. letras, Não tem problema. Deixa assim. Eu tentei desativar aqui os comentários, mas não dá não consigo, Tá não sei o que bom. está Uhum, acontecendo aqui. tá bom. Galera, até a semana que vem, Beijo, então. Muito queridos. obrigada, Tá, Sirene, tá? tá Beijo, bom. Tchau, tchau. tá? Até. Tchau, Fiquem tchau. bem. Tchau, tchau.